seja bem-vindo ao Garbin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu estou aqui recebendo o meu amigo Adelfo Cid. Seja bem-vindo, Adelfo. Muito obrigado, Gabriel, pelo convite. É ótimo ter alguém aqui que tem a Evol no coração, no DNA, né? O fundador da Evol. Então é muito importante para a gente nesse momento que a gente está de podcast, né? De começar a trazer a fábrica para dentro do nosso espaço, receber vocês. Então é um grande prazer mesmo. Muito obrigado aí pelo convite, Gabriel, e sempre um prazer estar aí com você. Oh, que maravilha. Então, para começar, queria que você contasse um pouquinho para a gente. Conta um pouquinho para a gente do Adelfo, né? Da tua vida profissional, até onde, como você chegou, qual foi o caminho que você percorreu até chegar na Evol. Gabriel, o Adelfo é uma pessoa aí de uma família simples, humilde, tá? E aos 14 anos de idade eu já comecei a trabalhar. Olha só. Meu primeiro emprego, eu fui bancário já. Trabalhei no Banco Noroeste. Tá? Olha só. E eu sempre tive aí o objetivo de empreender, eu sempre tive essa veia empreendedora, né? Eu não entendia muito bem o que era isso no começo, mas eu já tinha. E eu acho que uma grande experiência que depois eu fiquei pensando, eu trabalhei numa metalúrgica, e eu era auxiliar de custos desta empresa. Aí você fala, mas por que tem a ver esse auxiliar de custos? Eu trabalhava muito com o pessoal de desenvolvimento de projetos. Então, eu estava muito próximo da fábrica, né? Jovem, próximo da fábrica, fazendo os custos dos produtos. E muitas vezes o patrão falava, poxa, Adelfo, isso está muito caro. E aí eu que acabava reduzindo os custos desses produtos. Tá? Então, mesmo eu não sendo ali da produção, mas como eu estava sempre no dia a dia ali muito próximo deles, tá? Isso me ajudou a desenvolver essa parte fabril que eu tenho hoje para a Evol. Que legal. Então você começou como bancário, depois foi para a parte administrativa, né? Cuidar da parte financeira. E como foi essa transição para comércio, fábrica, indústria? Tá, eu tive... Passei pelo comércio também antes, tá? Mas indo para a Evol, fui dealer durante 18 anos de uma grande empresa de telecomunicações e já no finalzinho ali eu estava olhando que essa empresa não tinha vida longa. Entendi. E eu fui para a China em 2011. Fui com um amigo, acompanhar um amigo, e nessa ida para a China eu fiquei apaixonado. Tá? Eu me apaixonei pela China, pelo povo chinês, pelo potencial que eu vi. E depois eu retorno já em 2013 com um foco em churrasqueiras a gás. Então eu retorno. A primeira vez eu fui conhecer a China, fui conhecer o mercado, o país, as pessoas. E em 2013 eu retorno focado em churrasqueira a gás e aí onde nasce a Evol. Eu me lembro muito bem dessa fase, né? A gente está com vocês lá desde o começo, né? E foi um momento interessante, né, para o mercado, porque a gente tinha essa deficiência no mercado brasileiro, né, onde o brasileiro gosta de comer carne e gosta de comer carne boa, né, e o nosso churrasco não dura meia hora, 40 minutos, uma hora fazendo salsicha e hambúrguer. A gente fica o dia inteiro fazendo churrasco, se deixar, tomando cerveja com um monte de amigo, com a chama na potência máxima, né. Então, assim, quando vocês trouxeram a primeira versão dela, já estava mais bem pensada para o mercado brasileiro, né? já tinha o seu acabamento mais refinado. Realmente foi um momento interessante para o mercado, porque a gente conseguiu apresentar um produto que ele tinha, embora seja fabricado na China, ele tinha sido pensado para cá. Né? Isso foi bem legal. E depois vocês ficaram com churrasqueiras... por um bom tempo vocês ficaram sendo monoproduto, né? Sim, nós ficamos de 2014 ao início de 2020 só vendendo churrasqueira. Porque esse período, Gabriel, eu começo a entender, né, que o consumidor ali, óbvio, a churrasqueira é o protagonista do espaço gourmet. Sim. E aí depois tem os complementos. Então, uma churrasqueira, independente de ela ser carvão, elétrica ou gás, ela vai precisar de uma coifa para fazer a exaustão da fumaça. Você precisa ali de um equipamento de refrigeração, seja um beer center, seja um frigobar, um freezer, de um cooktop, para ser um complemento do seu espaço gourmet.
E ao longo do tempo fui entendendo o mercado e observei que não existia uma marca para o espaço gourmet. Faltava uma marca no Brasil. Você tinha uma marca para cozinha, mas não tinha para o espaço gourmet. E a Evol se transforma na primeira marca brasileira especialista em espaço gourmet, onde a gente entregava uma solução completa. Isso é total verdade, porque muitas vezes a gente colocava os produtos de cozinha na área gourmet e colocava a churrasqueira da Evol. Né? Então a gente acabava fazendo uma mistura de marcas, porque justamente existia essa deficiência de produto. Né? Quer dizer, não tinha na linha. Eu me recordo que o primeiro produto extra que vocês trouxeram foi a coifa, não foi? Foi a coifa já na sequência da refrigeração. Foi tudo muito sequência, porque 2019 foi o ano do desenvolvimento. Então, 2019 eu cheguei aí para a China 4 vezes. Meu Deus. Para poder desenvolver esses Gastou produtos. 4 dias só no avião. Porque se você não existia coifa para churrasqueira em linha de produção. Sim. A Evol é a primeira empresa do Brasil com coifa em linha de produção. Sim. E a coifa realmente foi muito... Ela responde muito bem, né? Tanto que a gente muitas vezes coloca ela em cozinhas mesmo, né? É um produto que ele tem uma especificidade muito boa, né? Tanto na potência de sucção quanto no sistema de filtros. A performance é outra, né? Ela é maior, então assim, nós demos o nome para as nossas coifas para churrasqueiras de híbrida. Por que híbrida? Sim. Porque pode ser usado tanto no espaço gourmet quanto na cozinha. Já a coifa de cozinha, tá? Você não pode usar no espaço gourmet. Exato. Não pode usar na churrasqueira, né? Justamente. No espaço gourmet sim, né? Mas não pode usar com uma churrasqueira, né? Devido à alta potência da churrasqueira. Sim. Não, quando vocês lançaram ela, eu me recordo que foi um movimento, fazia muito tempo que a gente não tinha isso, né? Que era fazer um movimento de mudança de árvore de navegação no site. Por quê? Porque a gente sempre teve tinha coifa de ilha, coifa de parede, coifa de embutir e tudo mais. Coifa de churrasqueira a gente nunca tinha tido. Né? Então, a partir do momento que a gente só tinha sobre medida... Porque não existia, né? Não existia, quando a gente colocou ela, foi um momento curioso, porque a gente tinha o mesmo produto como coifa de churrasqueira e como coifa de parede. Né? Depois, coifa de churrasqueira e coifa de embutir no armário. Então, essa movimentação foi uma coisa interessante, porque fez a gente criar as multicategorias, foi um dos motivos, a gente tinha alguns outros produtos também, mas esse foi um dos que puxou a gente para desenvolver melhor ainda cada vez a nossa tecnologia interna, para poder apresentar para o consumidor um resultado melhor, até para ele saber a diferença. Eu vou pegar uma coifa e vou colocar em cima da churrasqueira. Qual o problema vai ser? Né? Se ela está em cima do fogão, que é fogo a gás, muita gente pensa erroneamente isso. Né? Gabriel, isso é muito importante nós falarmos, né? A questão da diferença. Então, quer dizer, o motor da churrasqueira, da coifa para a churrasqueira, o motor, a carcaça é toda metálica. Uhum. E toda a parte de fiação ali tem uma capacidade de aguentar ali um calor muito maior do que se usa na cozinha. E outra coisa, quando você pensa na cozinha, você tem uma panela em cima da chama. Sim. Onde segura muito. Então vai subir muito vapor quente. Sim. Não ar quente, como é no caso da churrasqueira a gás. Uhum. Então, assim, não recomendamos de forma alguma usar uma coifa de cozinha em churrasqueira a gás. Não, e tem mais um problema, né? Que é o filtro, né? Os filtros de alumínio, os filtros fininhos de alumínio. Sim, também não aguentam. Para a cozinha eles são ideais. Sim, são perfeitos, são perfeitos. Agora, para a churrasqueira não dava. Há muito tempo atrás, a gente chegou a trabalhar com... Quando as primeiras churrasqueiras começaram a chegar, eu me recordo que o pessoal falou, coloca qualquer coifa. E o primeiro fabricante de coifas que chegou já bloqueou, justamente por causa disso. Porque se você colocar isso, além de derreter de cara os filtros de alumínio, se bobear, no primeiro churrasco ele já derrete, porque ele é muito fino. Sim. São várias camadas, né? Então, para quem nunca viu o filtro de cozinha, eles são várias camadas de alumínio, né, que ficam presas numa estrutura para que o ar seja forçado entre elas e passe. Uhum. Só que elas são finas, né? Elas são por ar passar. Então, é um problema muito sério, além da carcaça. Uma coisa que eu gosto muito do motor de vocês é o tamanho dele. Né? Porque, além dele proporcionar uma vazão muito maior, eu não noto uma diferença tão grande de barulho.
Aí eu falo na minha perspectiva, né? Eventualmente até tem, mas eu não sinto essa diferença tão grande no vendo dois produtos. Acredito até também por causa do tamanho do motor, né? Sim, sim. Não só a questão do tamanho do motor, né, mas também pelo corpo da coifa, né, que acaba reduzindo também um pouco o ruído, não deixa tanto alto como de repente em algumas coifas de cozinha, né? Então assim, é bem interessante a questão aí dessa coifa para churrasqueira. E o local também, né? Geralmente o local a área gourmet, ela geralmente também está um pouco mais aberta, tá um pouco mais, sim, tem um pouco mais tem de mais ruído. Elementos, para dispersar esse som, né? E depois a primeira coifa foi a Alfa, né? Foi a Alfa. Logo depois a gente teve a Ômega. Teve a Ômega. Que era uma coifa um pouquinho mais simples para alinhar com a... Para a linha design. Para a linha design. Isso. E depois dessas duas coifas, ir para uma linha de refrigeração. Né? Porque a gente viu vocês pegaram a linha de churrasqueiras e foram evoluindo elas. Sim, sim. Até ter uma linha completa, atingir várias pistas de preço, com várias capacidades diferentes, vários recursos diferentes nos equipamentos. Aí na coifa vocês pegam a Alfa com vários tamanhos, diga-se de passagem, para atender toda a linha, a Ômega também, e vão para a refrigeração para completar o espaço gourmet. Como é que foi essa movimentação também? Gabriel, nós precisamos completar, né, o espaço gourmet, a refrigeração. E aí sai uma busca num produto com algumas features diferentes que já tinha no mercado. Então nós chegamos com a nossa cervejeira com -9 e o modo festa. Eu lembro disso. Que o modo festa aí... fantástico. Quando você começa aí um evento na sua casa, fica um abre e fecha, tá? E não tem jeito, vai esquentar a sua bebida. Sim. Só que o modo festa da Evol coloca esse produto trabalhar ali numa potência máxima, em -9, e segura ali a temperatura ali da sua bebida. E também as prateleiras das nossas adegas, era um problema que existia no mercado, que o consumidor, as adegas que tinham, as prateleiras não saíam muito, então você não conseguia enxergar o segundo rótulo no fundo, existia uma dificuldade. Então a Evol vem ali com uma prateleira saindo 80%, onde você consegue ver os dois rótulos e escolher ali o vinho que você quer tomar. Você não precisa ficar tirando todas as garrafas ali para ver o que você quer tomar. Eu sempre gostei muito do acabamento de vocês, tanto nas churrasqueiras, nas coifas e nos beer centers, na refrigeração como um todo, né? Realmente a saída de 80% ela ajudava em outro ponto também, que era não rasgar o rótulo. Isso, né? Porque muita gente, o pessoal tinha que puxar e acabava rasgando, poxa, ter uma garrafa especial que você gosta. É que vinho é vida, né? Então as pessoas ali têm um certo amor pelos vinhos que armazenam. Vou te falar que o amor às vezes é um tanto quanto intenso, né? E na sequência deles, vocês completaram, né? Teve a máquina de gelo. Aí veio máquina de gelo, forno de pizza, cooktop dominó. E aí a gente completa. Freezer, fomos o primeiro undercountry com freezer. Lembro disso também. Então a gente completa em setembro de 2022, a gente completa o espaço gourmet. Uma coisa que era legal do espaço de vocês é que vocês tinham os dominós também da linha design. E os dominós que combinavam o Sideburner da Prime. Com a linha Prime. Isso é um recurso interessante, porque você tem... É interessante você ter o seu queimador com o mesmo design para você ter uma estética alinhada. Né? Afinal de contas, a gente não está vendendo... Quando a gente coloca produto, a gente não está vendendo só a capacidade técnica do produto. A gente também está vendendo beleza, está deixando o espaço bem harmônico. E depois de tudo isso, me vem Smart. Vem Smart. Gabriel, o Smart, eu vou falar uma coisa para você. Não sei se acho que ninguém nunca me perguntou isso. Eu estava em Londrina. Tá? Londrina. Estava no aeroporto. Estava na sala VIP do aeroporto, voltando para São Paulo. Era uma sexta-feira. Eu liguei para minha esposa e falei assim: você sabe mexer lá na temperatura da cervejeira em casa, né? Ela falou assim: igual da adega, porque lá em casa é o seguinte, né? A adega é da esposa, a cervejeira é minha. Okay. Se nos separarmos, isso daí não entra na partida. Tá? Isso já é um acordo que nós temos. Eu sou da cerveja, ela é do vinho. E aí ela falou: eu sei, né? E aí ela ajustou, eu falei: coloca para mim -3, estou voltando para casa, era sexta-feira à noite. Eu falei: eu tomar minha cervejinha ali da forma que eu gosto.
E aí eu falei, poxa, se tivesse um aplicativo, eu poderia fazer isso de onde eu estivesse, né? Então, eu comecei a pensar e entender um pouco melhor e a gente começa a transformar alguns produtos em smart. Mas não é só isso, Gabriel, tem várias outras funções na qual, né, hoje a cervejeira da minha casa, ela tem uma rotina, né? Então, eu não sou de beber durante a semana. Eu bebo normalmente sexta e sábado, domingo também raramente, mas se eu beber no domingo até o horário do almoço. Então hoje a minha cervejeira ela está em 5 graus. Tá? Quando chegar sexta-feira, às 10 horas da manhã, ela vai para -3. Tá. Quando eu começo a beber. Aí você fala, pô, Adelfo, mas para quê? Nós podemos pensar na sustentabilidade do país. Ok. Tá? Então, para que minha cervejeira vai ficar ali, tá, em -3 a semana inteira se eu não vou consumir? Tá? Justo. E não é uma questão de economia financeira, mas de sustentabilidade. Pensar hoje de uma forma sustentável. Porque você sabe, os nossos clientes eles acabam adquirindo os nossos produtos não só para a casa principal, mas para a fazenda, para a casa de praia. E para que esse produto vai estar ligado lá, tá, numa potência ali de -3, se não tem ninguém? Não faz Então sentido. você vai criando as rotinas, né, cenários, né? Então a gente começa a colocar produto para um falar com o outro. Então a questão do smart aí cria essa inteligência nos produtos que não tem mais volta, né? O mundo não tem mais volta. Não. Vocês foram o primeiro, se eu não me engano, a fazer Fomos os primeiros do Brasil. o aplicativo, né? Isso. Isso é uma coisa que é interessante, porque é o que você falou, a tecnologia ela só vai para frente. Né? Então, você ter cada vez mais recursos é sempre muito inteligente. Né? Essa questão que você falou sobre programar a coisa, fazer essa coisa inteligente, isso é uma coisa que ajuda muito. Porque eu, por exemplo, eu mantenho a minha, por exemplo, geralmente em 0 graus durante a semana também. Também não bebo durante a semana. Mas chega na sexta, já aconteceu algumas vezes de eu esquecer. E chego lá, aí tem que abaixar, espera mais um pouquinho. A 0 grau ela também não tá. Sim, sim. Ela também não tá quente, né? Sim, sim. Mas, pô, -2 lá deixa daquele jeito, né? Que dá aquela ardida na garganta que é bom. Então assim, a gente foi olhando um pouco na sustentabilidade e também na praticidade, né? Então, Sim. e aí depois, esse ano tem outros produtos agora que estamos conversando. Já vamos falar deles. Afinal de contas, temos agora, finalmente, vocês dando um pezinho na cozinha. Lançamos aí esse mês de março, né? Lá na Revestir. Estava lá. Isso foi um outro movimento que é interessante, né? Porque o contexto de vocês de desenvolvimento de produto, ele é um contexto de apresentar uma coisa um pouco diferente e, às vezes, até mostrar para o mercado uma sugestão, né? E eu sempre sou a favor, né? Eu gostei muito da geladeira side by side de vocês. Né? Que muita gente fala, pô, isso é uma coisa que não está na moda, o pessoal agora quer French door. Vocês vão ter o French door também, Sim, né? sim. Mas eu acho legal, eu acho que é uma ideia boa para apresentar, né? Porque a gente vê muita gente hoje consumindo, principalmente durante a semana também, que geralmente a maioria das pessoas que eu conheço hoje, elas têm uma rotina de semana e final de semana é uma coisa mais livre. Mas hoje está muito na moda a marmitinha fitness, né? Sim. Então, poxa, você tem uma side by side, você já tem uma geladeira mais interessante para armazenar as coisas. Tem mais espaço, guarda mais as coisas. E você tem uma geladeira de uso que tem um tamanho bom, né? Uhum. Conta um pouquinho por que foi trazer, como foi a escolha disso, né? Gabriel, você falou já no começo, né? Para não trazer o mais do mesmo, tá? Então eu falei, pessoal, vamos iniciar com a side by side, depois nós trazemos outros modelos com alguns diferenciais, também teremos, né, a multidoor e a front door com um diferencial aí que o mercado não tem aí, né? Nem que seja no off, depois você vai me contar. Não, isso que nós vamos falar aqui, né? Que Vamos maravilha. falar que vai ser lançado agora para final de setembro, início de outubro, mas tentando sempre trazer o diferente, né? Tentando buscar produtos diferentes, por mais que o side by side foi lá atrás, né, lançado, já não é uma novidade, mas quando você olha no portfólio dos players que estão no mercado, ninguém estava trazendo a side by side. Sim. Então essa foi a ideia. Embora tenha uma novidade que nesse caso é inédita no mercado, esse produto.
Porque side by side já existia. Side by side de embutir A primeira. é o primeiro. E isso é uma tendência interessante para cá. Porque eu vejo até a aplicação desse side by side, muitas vezes até na própria área gourmet. Sim, Né? sim. Ou numa casa menor, né? Imaginando aqui um Casal ambiente- jovem, né? Ou até um solteiro. Recém-casados, um solteiro. Você- Ela é um tamanho bacana. Não é muito pequena, também não é muito grande. Sim, sim. E você tem a vantagem de poder incluir ela dentro do armário planejado, desenhar a coisa para ficar justinha. Eu falei muito nesses espaços menores, porque na minha concepção, o produto de embutir, ele ganha muitos pontos quando ele é extremamente bem planejado. Então, quando a gente fala de eu vou montar a minha cozinha planejada, eu vou desenhar meus móveis, eu vou fazer tudo isso. Você tem muito espaço, você coloca um produto maior. Mas quando você não tem, você consegue otimizar o espaço que você tem para a necessidade que você tem com os recursos de embutir. Né? Eu gostei muito do espaço interno dela. Você lembra de cabeça a litragem dela? Acho que 470, alguma coisa assim, É tá próximo. uma ótima capacidade, né? Que agora, Gabriel, não estou conseguindo mais gravar. Graças a Deus, com esse crescimento, essa expansão do portfólio aí, foi muita coisa em um ano. Muita. Tá, Vocês mais que dobraram, né, o portfólio. Mais que dobrou, mais que dobrou. É muita coisa. Mais que dobrou. É muita coisa. O portfólio, nós lançamos a cozinha em 13 meses. Uau. Isso E uma cozinha completa, né? Não, e isso é uma coisa importante, porque quando você oferece a mesma solução que você tem para a área gourmet, porque ela se mistura, né? Muita área gourmet já vai ter um fogão, ou vai ter um cooktop, né? Ou eventualmente vai ter um forno, um micro-ondas, um forno air fryer. Essa interligação de você ter o espaço de cozinha fechado de ponta a ponta, que, como eu te falei, eventualmente nem era uma necessidade, você podia lançar separado, porque eles complementam a área gourmet. Mas isso é muito bom, porque você consegue já apresentar essa solução para ser colocada full line, né? Principalmente para clientes que gostam de ter o mesmo logo, a mesma apresentação, o mesmo estilo em todos os produtos. Isso é um diferencial muito importante, né? E é muito bom que vocês fizeram isso. E como eu te falei, a gente tem tendência agora de ter mais de uma cozinha. A segunda cozinha é muito comum, Sim, mas sim. você tem, às vezes, até a terceira cozinha, ou uma segunda cozinha e o espaço gourmet, né? Que ele não, antigamente ficava uma coisa assim. A Eivó era muito presente, como você mesmo falou, na área gourmet. Ela pode estar nos dois agora, né? Sim, Com o mesmo recurso. pode entregar umas duas. E com o Smart você controla praticamente todos os produtos, né? Sim, quase que todos os produtos hoje. A geladeira ela já vai ter Smart também? A geladeira tem Smart, as coifas de cozinha tem Smart, nosso cooktop de indução tem Smart. Isso eu gostei muito. Se você liga o cooktop, você consegue programar para a coifa Já liga a coifa. Isso é muito interessante. Porque a gente não está falando nem mais só de inteligência, está falando de praticamente automação aqui, né? Sim. Porque de forma automática você pressiona um e o outro é acionado, né? Eu gosto muito disso. Sei que existem as limitações no gás, né, para essa tecnologia, mas já com indução isso já dá uma diferença boa. Já existe tecnologia para as válvulas a gás. Sim. Tá, mas elas estão ainda muito caras. Tá? É uma questão de custo. E uma outra coisa também, o nosso mercado, aquela coifa ômicro tubular, que muitas vezes os arquitetos gostam de colocar duas coifas daquela. Sei. Aí você imagina só, o cliente tem que ficar ligando uma e a outra, tem que ficar ligando as duas. Com a Evol, com o Smart, você pode fazer a programação, criar o cenário, se ligando uma coifa, ela já liga a outra. Que legal. Você não precisa ficar, eu liguei essa, agora vou ligar a outra, né? O cliente coloca duas tubular, né, em alguns projetos. Então você já cria um cenário, a coifa que você ligar, ela já automaticamente liga a outra. E se você tiver duas coifas dessa, por exemplo, em cima de um cooktop de indução... Liga também. Liga também. Poxa, Liga ótimo. também. Liga Ótimo. também. Isso é diferencial interessante, porque é a tecnologia sendo aplicada na prática. Correto. Isso faz uma diferença boa na casa do consumidor, né? E tem um outro produto específico que vocês lançaram, que praticamente está sendo lançado agora, que é um produto que eu queria conversar um pouquinho sobre ele. Esse fogão. O que é esse fogão?
Achei maravilhoso o contexto geral dele, mas queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Gabriel, esse fogão aí é um equipamento aí bem sofisticado, tá? É um produto, quando você olha para o mercado brasileiro, não tem nada similar. Sim. Então é um produto hoje que é o primeiro fogão com air fryer no forno. Isso faz uma diferença gigantesca. Fogão de alta potência, tá? Então ali ele tem algumas features que o mercado não tem, que seria quase como que um forno elétrico, tá? Com 13 funções, 10 funções que nós temos hoje no mercado, nós estamos trazendo para um fogão. Então são esses diferenciais que eu sempre estou indo buscar fora, tá? Legal. Esse conhecimento de trazer mais do mesmo, aí fica naquela briga de preço, e esse não é o objetivo da Evol. O objetivo da Evol é trazer novidades. E esse fogão aí, acredito que início de outubro já está aí no Brasil. Ah, é? Já Olha. estamos fazendo já a pré-venda, tá? Início de outubro, isso já vai estar na casa do consumidor. Que beleza, que beleza. Tá. Ele... E a expectativa está grande, viu? Porque os feedbacks são bem positivos do produto. O meu feedback é positivo também, tá? Eu gostei bastante do que eu vi. Eu acho que a gente vai ter uma solução muito interessante para entregar para o consumidor. Nós vamos ter, acho que na reforma, a gente vai ter a linha inteira de cozinhas lá. Então, assim que terminar a nossa reforma, vai mais uns mesezinhos aqui. Vai casar com a chegada, isso vai ser. É isso aí. Temos que Não, se Deus quiser, vai ser antes. É outubro? Sim, não, tem que terminar um pouco antes. Né? Mas a gente vai ter o espaço dedicado para ele. E a gente está fazendo uma proposta que é justamente uma proposta de cozinha gourmet completa. Então, para aquela para um dos cenários que a gente tem, onde você tem a cozinha já interligada com a área gourmet. Né? Então, isso é uma coisa que também está comum em alguns projetos, né? Onde a gente tem numa ponta o fogão para a cozinha e na outra já a churrasqueira, ou seja, você numa bancada só resolve a sua vida culinária ali. Né? Essa é uma particularidade brasileira, né? Sim. Então, o brasileiro, em alguns projetos, ele levou a churrasqueira para dentro da cozinha dele. Tá? É algo que muitas vezes quando eu estou lá fora conversando com alguns fornecedores, eles não entendem bem isso no Brasil. É uma dificuldade ali para explicar, né, que a churrasqueira está dentro da cozinha do cliente, mas é cultura, né? A gente precisa entender que o brasileiro ali ele está muito próximo da cultura europeia, como também está dos Estados Unidos, então o Brasil ele acaba mesclando um pouco entre o europeu e o americano e também criando a sua própria cultura, né? Que eu digo na questão dos projetos, que é a questão de inserir uma churrasqueira dentro da cozinha. Você não vai ver isso nos Estados Unidos, como você não vai ver isso na Europa, né? Mas você vê isso no Brasil. Não, realmente é muito difícil. Uma das coisas que é impressionante eu já tive algumas surpresas de falar com estrangeiros. Então, mas vocês ficam o dia inteiro fazendo churrasco? Também. Você fala, a gente começa meio-dia sem horário para acabar, né? É porque, Gabriel, o que eu vejo? Churrasco, para mim, ele é sinônimo de confraternização. Total. Né? Então, isso é o brasileiro, né? Então, você quer comer simplesmente carne? Vai numa churrascaria, come e volta para casa. Agora, você quer confraternizar, você faça um churrasco brasileiro. É isso aí. É isso aí. Não, realmente isso é muito diferente, né? E hoje, em específico, quando a gente fala do nosso churrasco, é muito importante lembrar como os produtos brasileiros são pensados. A Evol, eu acho que a maior referência nesse caso, que é você tem as grelhas bem pensadas para receber a quantidade de calor que a gente vai ter, Sim. pelo tempo que a gente vai ficar cozinhando, a quantidade de sal e a quantidade de gordura que a gente pega, né? Porque não vai ser só um molho barbecue que a gente vai colocar, Sim. um molhinho de mostarda, né? A gente vai deixar lá sal grosso. E se tiver costela, vai ficar 2, 3 horas no fogo talvez mais baixo, mas o produto tem que aguentar. Afinal de contas, a gente não coloca um produto de embutir para trocar ele, que isso é uma coisa natural, principalmente nos Estados Unidos, né? Esse é um produto
teoricamente, que fica no jardim, é um produto mais, entre aspas, descartável, né? Ele vai durar 3, 4 anos, depois troca, compra outro e fica. O nosso não, a gente coloca ele embutido, pedra montada e tudo mais, ele é feito para durar mais tempo, né? Sim. Isso funciona. E uma pergunta. A Evol, desde o início, sempre trabalhou Brasil inteiro. Sim. A gente também vende Brasil inteiro. Um dos nossos maiores desafios é falar em assistência técnica, né? E a Evol tem um bom índice de tratativas, né, de assistência técnica. Eu sempre falo para todo mundo, ninguém é perfeito. Eventualmente vão haver erros. O que a gente não pode ter é se abster do erro, e a gente tem que ser rápido e tem que ser criativo para resolver o problema o mais rápido possível. Como é essa relação da Evol com assistência técnica? Pensando assim, nível Brasil, para conseguir atender todos os consumidores. Tá. A Evol, com a sua expansão, ela sempre foi trabalhando ali próximo com o lojista, e aquele lojista mais distante, a gente buscava uma indicação de uma assistência técnica que normalmente esse lojista já trabalhava. Então, ele já tinha ali uma referência. Então, isso facilitou com que a Evol fosse criando a sua rede de assistência técnica terceirizada. Esse ano, nós voltamos muito forte para treinar cada vez mais essa assistência técnica, tanto online quanto presencial. Então, hoje nós estamos com uma pessoa dentro da Evol dedicada a esse treinamento. Tá? E uma outra coisa importante, a Evol tem peça de reposição, tá? Pronta entrega. Então, dificilmente um produto da Evol que possa vir a dar um problema, a Evol não vai ter essa peça para repor. Tá? Então, o cliente não vai ficar 30 dias, 40 dias, seja 60 dias, precisando de uma peça. Tá? A gente tem ali na Evol as peças à disposição, pronta entrega. Isso é um desafio muito grande, né? Principalmente com o aumento de portfólio. Né? Sim. Porque aumenta o portfólio, aumentou a quantidade de peças que tem. É uma coisa que você não para de... Não para de pegar Mas peça. Você sabe, né? que esse crescimento também ajuda, porque agora nós temos uma frequência maior de containers chegando no Brasil. Então, vamos falar, Gabriel, poxa, deu um problema, ou nós estamos com uma baixa de peças de um produto X que o container próximo dele, o próximo pedido vai chegar daqui 2, 3 meses. A gente coloca num outro container, tá? De uma outra fábrica. Então, nós temos essa facilidade lá na China, até porque eu tenho uma coisa que me diferencia da concorrência, é que eu tenho um sócio brasileiro que mora na China há 16 anos. Né? Então, isso me facilita muito. Quer dizer, nós trabalhamos 24 horas. Legal. Agora ele está dormindo, mas a hora que eu for dormir, ele começa a trabalhar. Então, nós não paramos. Legal. Não, isso é muito bom. Eu cheguei a conhecê-lo na feira. O Rafael. Rafael. Não, gente boa também. A gente conversou bastante sobre como é que é essa dinâmica. Né? E a gente vê que é muito raro ter algum problema com importação com vocês. Né? Não é uma coisa tão cotidiana, que a gente tem alguns problemas, enfim. Não é nem uma questão proposital das fábricas, mas a gente sabe que você tendo uma pessoa lá e outra aqui, você se protege melhor e a informação corre mais rápido. Né? Por exemplo, se porventura aconteceu algum problema no porto, no dia que o navio ia passar, e o porto não deu para carregar aquele container e teve que esperar um outro, o seu sócio vai ficar sabendo antes. Vai te avisar e falar, pessoal, com prazo muito maior, você consegue se reajustar. Né, e pegar. E agora, hoje em dia, vocês têm um galpão lá no ABC. Isso. E estou sabendo que vocês vão fazer uma ampliação disso, é isso mesmo? Isso mesmo. Olha só. Até o final desse ano, a expectativa é de mudança. Que legal. Já estamos com um galpão, é um galpão que está novo, tá em construção, está finalizando a obra. Então, a expectativa de dezembro para janeiro, nós entrarmos em 2025 nesse galpão novo. Então, já podemos marcar vídeo no galpão novo para o começo do ano? Olha, esse é o objetivo. Tá bom. Esse é o objetivo. Vamos trabalhar forte para isso. Que legal, que legal. Vocês estão planejando ter um showroom de produtos lá também? Sim, vamos ter um showroom lá já funcional.
Ótimo, ótimo. É uma dúvida que muitas vezes a gente tem do consumidor, né? Porque a gente faz os vídeos mostrando todos os produtos, que é o que a gente tem, mas muitas vezes a gente não tem a capacidade de fazer eles funcionais. Então, dependendo de como for, fica uma ideia para a gente fazer vídeo deles funcionando no showroom novo. Vamos lá. Compromisso? Compromisso fechado. Então, fechado. Daqui a pouco podem esperar, viu? O vídeo dos produtos funcionando para vocês. E essa movimentação era importante, né? Porque isso mostra um crescimento da Evol, né? Um crescimento do mercado como um todo, né? A gente também não pode reclamar. Sim. Afinal de contas, a gente está também ampliando nossas operações, né? Mesmo tendo momentos e anos mais difíceis ou mais tranquilos, a gente também continua caminhando para frente, né? O que a gente pode esperar da Evol para o futuro, além dessa linha de cozinhas? Além dessas linhas de Tô pedindo spoiler aqui, hein? Mas, Gabriel, é uma pergunta difícil de responder, tá? Não é uma pergunta tão fácil, porque eu digo para você que as coisas na Evol, elas acontecem comigo no dia a dia, nas viagens, tá? Então, esses insights, eu costumo brincar lá na empresa. Não sou um gênio que estou lá sentado na minha sala, de braço cruzado, tive uma grande ideia. São nos bate-papos do dia a dia, seja com amigos, seja com um cliente, seja numa situação que acontece na minha vida. Tem algumas coisas, insights ali com a minha esposa, sendo consumidor do meu próprio produto. Então, assim, é bem difícil de te responder aí o que mas você pode ter certeza que nós não vamos parar nunca, tá? Enquanto eu estiver à frente aí da Evol, você pode ter certeza que vamos estar sempre buscando coisas novas. Que legal, que legal. Bom, confio nisso. Né? Afinal de contas, é o que a gente precisa para o mercado também. São 10 anos, né? Você vê o que são. Às vezes as pessoas falam, nossa, só 10 anos, né? E aí eu costumo brincar assim, para você são 10 anos, para mim são 20, que eu trabalho mais de 16 horas por dia. Então, assim, é uma caminhada longa. É curioso, mas isso é uma coisa que é comum até das pessoas, né? E a gente muitas vezes vem aventureiros olhando e falando, fazer isso é fácil. Né? Vender online é fácil, montar uma loja é fácil, montar uma fábrica é fácil. Vai na China, pega um container e traz. Ou abre uma loja, abre um site e começa a vender. A gente sabe que não é. Né? Que a construção de marca, a construção de estrutura, ela é passo a passo. Né? E tem muito detalhe quando você vai construindo. Né? E falando nessas questões de detalhe, de complexidade de mercado, quando a gente fala em rede de distribuição, quando a gente fala em abertura de lojas, o que a Evol busca para ter um dealer especial para vender o produto dela? Gabriel, o que eu posso falar para você hoje? Tá? A Evol ela é uma empresa aí que está em plena transformação. Tá? Vai mudar muito os dealers da Evol para os próximos anos. Legal. Então, o posicionamento da marca vai mudando com esses lançamentos. Tá? Então, hoje, quando você entra no nosso site e busca lá onde encontrar um produto, só tem lá um endereço de lojistas que realmente tem o showroom da Evol. Legal. Tá? Nós não permitimos a venda por catálogo. Então, você importante. tem uma loja, mas você não tem um showroom da Evol. Então, a gente vem desenhando aí essa nova fase da Evol. Então, queremos aí dealers, lojistas, tá? Com um showroom com um padrão Evol, padrão elevado. Estamos buscando essa excelência, é um desafio no Brasil todo, e ainda mais agora com o lançamento da cozinha, e aí tem a questão do time também, do lojista, de entrar numa reforma. Você é lojista, você sabe muito bem como que funciona isso. Por mais que de repente a Evol, qualquer marca, chega lá com um produto excepcional para você, você tem a dificuldade, talvez, naquele primeiro momento de estar expondo questões de espaço. Exato. É um né? processo, né? É um processo. Você precisa adaptar, mas é aquilo que você falou, né? Um dealer bem preparado, né? Ele vai entender a oportunidade e vai se desenvolver. Vai ajustar aqui, ajusta ali, muda aqui, faz uma reforminha aqui, para poder
apresentar, né? Mas desculpa, eu te interrompi, continue. Não, mas é isso aí, né? Então, nosso objetivo aí é ter um showroom de excelência aí nos pontos de venda dos nossos parceiros. Então, a Center Garbim passou nesse isso já prazo. Passou faz tempo, né? Isso daí... cliente pode comprar da gente tranquilo? Pode ir na Center Garbim que lá entrega, tá? Não só o produto, mas também ali um serviço de excelência. Muito obrigado. Você sabe a dificuldade que é manter esse padrão, né? Porque não é só a questão de treinamento de equipe de vendas ou preparação da equipe de marketing para desenvolver materiais legais, para fazer vídeos, ou treinar a equipe técnica para fazer uma instalação bem feita, pessoal de logística para seguir todo o checklist de entrada. É tudo junto. Né? E como você falou, né, empresário no Brasil, pelo menos os que eu conheço, os bons empresários, 16 horas é a média que o pessoal trabalha mesmo, né? Porque você acaba tendo que olhar de ponta a ponta em todas as situações. Né? Vou revisar, deu um problema no caminhão. Poxa, você vai ter que olhar alguma coisa. Vai ter que olhar como fazer, ou qual vai ser a escolha da solução certa, se vai ter que trocar, se vai trocar fornecedor, se vai trocar isso, se vai trocar aquilo. Então é uma tarefa, um bloco de tarefas muito grande para você conseguir entregar essa excelência para o consumidor. Né? E assim, eu sempre bato muito nessa questão, né? Eu acho que é muito importante que as engrenagens elas estejam bem montadas. Então, assim, a engrenagem da Center Garbim, por exemplo, ou do lojista, é fazer esse papel de receber, de pegar um produto bom, uma boa oportunidade, um produto bem feito, e encontrar o consumidor certo para ele, e conseguir entregar isso do jeito certo. A fábrica, por sua vez, é fazer o contrário, ou seja, ir para cima da indústria, ver o que tem de novo em matéria de tecnologia, em matéria de acabamento, em matéria de detalhes do produto, onde dá para melhorar os detalhes deles mesmo, entregar trazer um produto bom para o mercado e prestar uma rede de assistência técnica boa. Então, são duas coisas que se completam. Né? A gente tem muitos exemplos de mercado de pessoas que tentaram fazer as duas coisas ou cobrir, eu sou a indústria, vou para cá, ou eu sou fábrica, vou para lá. Essa história geralmente não costuma dar muito bem. Não funciona muito bem. Eu não sei se você vai concordar comigo, Gabriel, mas o nosso cliente ele está comprando um sonho. Sim, total, completamente. Né? Então, a compra dos nossos produtos é um sonho. Ou ele está construindo um imóvel novo, ou ele está reformando já um imóvel atual ali onde ele reside. Então é um sonho e nós não podemos transformar isso num pesadelo em hipótese alguma. Tá? Então olhar para o cliente, isso é fundamental, tanto da indústria quanto do revendedor, do lojista. Exatamente. Tá? Isso é um sonho nosso, você está ali adquirindo. Então isso assim, nós temos que ajudar ele a concluir esse sonho, a concretizar esse sonho. Não, completamente. E é curioso, né? Mas a gente geralmente é o último elo da cadeia. Sim. Né? Então, assim, ele passou por revestimento, por piso, por móvel, por pedra e chegou na gente. Quanto tempo demorou desde a hora que ele pegou? Minto, às vezes esse sonho começa muito antes, né? Quando ele começa a pensar em como vai ser o meu apartamento. Pô, eu gostaria que a minha varanda fosse assim, ou que o meu negócio, minha cozinha fosse assim, meu quarto fosse assim. Isso começa muito antes. Né? Aí imagina, o cara ficou um ano pensando no que ia fazer de apartamento, vendo as opções, comprou o apartamento. Aí você pega um apartamento na planta. Tem mais 2 anos para construir. Você está sonhando 2 anos. 2 anos. Aí começou a obra. Obra é uma coisa complexa, a gente sabe, não é nem falando mal, mas não. Eu acho que faz parte da coisa da obra. Não adianta a gente se estressar tanto com porque obra é uma coisa, obra é estressante por natureza. Então, como ela é muito variável, né? Você tem um piso que aconteceu um problema, essa quantidade não deu. E aí vai nesse fornecedor, acabou esse piso. Você tem que ir correndo atrás de outro. E se não for o mesmo lote, dá diferença de tonalidade. Pode dar um problema de tonalidade. E aí é uma coisa que o engenheiro, o arquiteto vão ter que resolver. E não é muitas obras não atrasam por incompetência, atrasam eventualmente por situação específica. São fatores externos que acontecem, né? São não vamos generalizar também, a gente também sabe que tem profissionais e profissionais. Sim, sem mas, dúvida. Mesmo o bom profissional, eventualmente, acaba atrasando por algum motivo que não é do controle dele. Né?
E quando chega a gente, puta, a gente pode ser a cereja do bolo ou a gente pode dar um soco no bolo e estragar tudo, né? Justamente. Isso é muito, muito complexo. E tem uma coisa que eu sempre falo para a minha equipe. É óbvio que tem clientes que se preparam antes, que é o caminho ideal, né? Você conseguir se programa para receber, já planeja a coisa, mas é importantíssimo ver de onde o cliente tem que se preocupar muito, pesquisar sobre a empresa antes de comprar e deixar nela, né? Porque querendo, a gente guarda produto às vezes 2 anos para o cliente. Né? O cliente tem todas as mídias sociais e tudo mais, pode pesquisar da gente à vontade. São 15 anos que a gente vem fazendo isso, inclusive falando com as fábricas. Agora, é importantíssimo que o consumidor veja isso, né? Porque, eventualmente, ele se programa antes, chega na hora, ele precisa ter esse lojista tem que ter comprado, o produto tem que estar lá armazenado para ele. Aí, muitas vezes, o cliente já considera a nossa instalação sendo feito dias antes de um open house. Né? Ou seja, você termina de instalar o fogão na quinta, na sexta já chamei meus amigos para lá. Não é uma coisa tão simples assim, né, Gabriel? Até porque muitas vezes a gente vê ali alguém falhou numa medida, são produtos de embutir, né? A gente tem um procedimento que é um procedimento interno, isso é uma coisa exclusiva nossa, mas a nossa equipe técnica, quando é uma situação muito justa, a gente geralmente faz uma visita técnica própria antes para fazer a conferência. Geralmente, quando a gente está falando de um pacote grande, ou falando de uma cozinha inteira, ou de uma área gourmet, ou eventualmente dos dois, geralmente a gente faz 3 visitas. Uma no meio da obra, para apontar, para fazer a estrutura. Uma na outra depois, quando o mobiliário já está finalizado. E, eventualmente, se já tiver chego algum produto, nessa visita ele já pode eventualmente instalar algo, caso já esteja no momento. Porque às vezes o pessoal está terminando o teto, ou tem muita gente na casa, tem muita coisa acontecendo. É melhor esperar estar um momento um pouquinho mais calmo para você colocar os produtos. Né? Mas isso ultimamente está acontecendo demais, Adel, você não faz ideia. Assim, o pessoal chegar e falou, eu preciso colocar minha churrasqueira na quinta, porque sábado tem churrasco. Já convidei os amigos. Falaram, tudo bem. A gente, óbvio, vai tentar se organizar, né? A gente tem até um backup de assistência técnica, é uma assistência parceira aqui, que eventualmente, quando a gente não dá conta, a gente passa, se ela conseguir atender, aí ela pode atender, mas 99% das vezes a gente atende com a nossa equipe própria mesmo. Uhum. E a gente consegue se organizar. Agora, tá bem comum isso, viu? O pessoal pedir para instalar tal dia, porque já nesse dia já tem a coisa para acontecer, sabe? É importante esse planejamento, né? Total. Esse planejamento ele é fundamental ali para que você tenha sucesso, não só a parte da loja, né, na questão da instalação, até mesmo o consumidor, tá? Se habituar com os seus equipamentos novos, que muitas vezes é um primeiro contato com o equipamento. Sim, então, isso é importante ele estar familiarizado. São novas tecnologias aí, os produtos hoje já não são aqueles produtos de 10, 20 anos atrás. Tem muitas funções hoje. Um forno elétrico, um forno combinado. Tá? E além disso, você tem também a mão, né? Porque assim, quando a gente pega uma churrasqueira a gás, na lógica, o método de funcionamento dela não é tão complexo. Né? Você virou, ela acendeu, e aí você vai Mas o entendimento de calor é muito importante. Exatamente onde ia chegar. Porque assim, eu sempre falo para os nossos clientes, coloca um contra primeiro para você ir pegando a mão. Faz um churrasquinho primeiro para a família. Esposa e filhos em casa ali. Porque aí você vai pegando... Não, mas você vai vendo até o seu jeito de usar ela, né? Então, assim, se você vai usar um fogo um pouco mais do médio para o médio, mais para o médio, mínimo para o médio, para fazer um tipo de carne... Tampa aberta, fechada... Né? Pô, vai usar um selador, não vai só selar carne, você gosta de muito mal passado. Sim. Então, essas coisas você vai testando no dia a dia. Quando a gente vai para a parte de elétrico, quando a gente vai para a parte da cozinha, muda realmente de figura. Né? Eu vou te dar um exemplo que isso é uma coisa que a gente faz muito, a gente muitas vezes recomenda que o consumidor esteja lá. Embora alguns optem por não estar, e depois a gente tira as dúvidas pelo telefone. Né? Ou ele vai na loja e a gente ensina a usar no próprio equipamento, que a maioria dos produtos a gente tem lá. Mas quando o consumidor está na casa dele, no momento em que é instalado o produto, já é passado as instruções básicas, pelo menos, de uso.
Mas mesmo assim, você fala, ok, aqui eu ligo a convecção, aqui eu ligo o air fryer. O air fryer é até mais simples. Isso, a A pessoa já está funcionalidade mais já tá familiarizado. Exato. Embora é uma outra realidade você tirar a air fryer do balcão e tá na parede, porque o volume é outro, a potência é outra, ele fica pronto mais rápido, é uma outra dinâmica, mas a dinâmica, o jeito de usar é até que mais ou menos parecido. Mas quando você vai usar só a convecção, ou só eu vou fazer um suspiro, qual que eu uso? Eu vou fazer um bolo, eu vou fazer uma torta. Bolo e torta é diferente do jeito que você usa. Né? Qual que eu uso para isso, qual que eu uso para aquilo. Então, muitas vezes, isso faz parte do nosso E o dia a dia pessoal, eu pra vou falar de também. bolo, né? Fazer um bolo. Hoje, os fornos elétricos, né, tem aquecimento também superior e inferior. Sim. E as pessoas precisam entender aí, depois não se ligar os dois ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer um bolo. Sim, exatamente. Tá? Então, Exatamente o calor isso. tem que ser no inferior para começar o bolo. Depois você pode dar ele acabamento no bolo ali, depois com o grill superior. Então, são alguns detalhes que eu gosto de falar isso do bolo, porque isso aconteceu lá em casa. Nem minha esposa, nem a nossa assistente estava conseguindo acertar fazer um bolo. Eu falei, calma aí. Aí eu fiz a primeira vez e errei também, Gabriel. Falei, já sei. Vou começar pelo inferior. É E isso depois a gente finaliza com o superior. Não, e tem uma outra função que às vezes eu gosto de fazer em casa, que eu uso as duas, mas eu não uso o grill. Eu uso só o calor por cima. Ou seja, ele não está usando o super grill. Porque se você usar, ele vai queimar. Né? Você vai fazer finalizar com alguma coisa, uma torta. Eu gosto muito de fazer torta de frango. Né? E geralmente eu finalizo ela dando aquela douradinha em cima. Ótimo. Aí você assa ela numa boa. Eu gosto muito de usar o de baixo e a convecção para fazer isso, né? Que seria o inverso do air fryer. Né? O air fryer é por cima e a convecção, esse é por baixo a convecção. Agora, para finalizar, eu uso o super grill no máximo e fico de olho. Porque se bobear, ele queima. 3, 5 minutinhos ali, né, para finalizar. Depende da altura que você tiver. Sim, se colocou muito perto, não dá nem 2,5, né? Sim. Mas é importante ter esses recursos. Entender que você vai conseguir utilizar e você vai aprendendo a usar ele na medida que você vai usando, se arriscando um pouquinho mais. Nos acertos e erros ali, quando errar, entender o que eu errei. Por que eu errei? Não, a gente já teve muita gente, voltando na questão da churrasqueira, que ligou pra gente falando: minha churrasqueira tá com problema. Ela só queima a carne. Aí você fala, poxa, pera, né, vamos lá. Né? Inclusive, teve um caso em específico que, na verdade, não foi nem o de queimar. Foi um caso específico que a gente vendeu um produto, uma Modena, isso eu vou lembrar, é uma Modena, e era na Zona Sul o prédio, né? E o pessoal falou, olha, eu vou fazer, a chama não está esquentando. Eu falei, não é possível, né? Meu técnico foi lá durante o dia, ligou, mediu a temperatura, falou, Gabriel, tá tudo certo. Né? Inclusive o pessoal da assistência técnica Leval também olhou, junto, se eu não me engano, foram lá também, e também não conseguiram detectar nada. Né? Aí ele falou, mas não está funcionando. Eu falei, então, peraí. Né? Era um cliente já conhecido, já tinha comprado mais de uma casa com a gente. Aí o que eu fiz? Eu passei no mercado, comprei carne, fui na casa dele e fiz a carne. Né? Fiz a carne numa boa e tudo mais, tal, não sei o quê. À noite, ele mandou mensagem de novo pra gente. Falando, baixou de novo. Eu falei, o pessoal, meu técnico, no caso, por obséquio, mora perto de lá, conseguiu dar uma corridinha lá, a pressão do gás caía à noite. Aí você falou, olha, isso é uma coisa que você vai ter que checar com a Comgás, com a estrutura do seu prédio, né? E dito e feito, ou seja, era uma questão que provavelmente à noite não tinha sido muito bem feito ali, e você estava tendo um problema que é muito raro de acontecer isso. Gabriel, é muito importante que o consumidor entenda que a instalação deva ser feita com uma assistência técnica credenciada. Perfeito. Tá? Porque já me deparamos muito com essa questão, porque o gás, as pessoas muitas vezes não fazem uma instalação adequada. Não só pode ser um problema de pressão do seu prédio, como se for uma instalação inadequada da sua casa, quando você faz ali, liga o seu cooktop, que está na mesma rede, cai a pressão da churrasqueira. Porque ela com certeza vai estar mais distante
do ponto de saída de gás. Exatamente. Tá? Então cai a pressão. O chuveiro da sua casa. Sim. Então você precisa dimensionar e entender o consumo de cada produto, tá? Para dimensionar essa vazão, para não ter esse problema, para que você possa tomar o banho na sua casa, se for um aquecedor a gás, usar o seu cooktop, fogão a gás e a churrasqueira ao mesmo tempo. Então isso é muito importante entender. Nos manuais desses produtos vão mostrar ali o consumo de gás de cada produto. Não, e é curioso, a gente, dentro do nosso checklist de instalação, a gente tira a foto do medidor de gás. Então ele mede a pressão de gás antes de instalar. Né? Então ele mede e tira a foto, mostrando que o produto que a pressão está adequada para ele. E já aconteceu algumas vezes, da pressão está muito baixa ou está muito alta, ele falou, não posso instalar. Você tem o parâmetro ali, que é de tanto a tanto, um parâmetro até curto, que é justamente o que precisa, afinal de contas é um produto de primeiríssima linha, e para ele funcionar perfeitamente, ele tem que ter os parâmetros bem seguidos. Né? E é importante que a assistência técnica também seja instruída a fazer isso. Né? Isso do nosso lado a gente faz em 100% das instalações, e aí eu não digo nem que é só churrasqueira. Isso vale para todos os produtos a gás, né? De ponta a ponta, porque é o que acontece. Né? Adelphi, conta para mim, qual que é a dica que você tem para quem está em casa escolher a melhor churrasqueira para ele? Tá, vamos lá, Gabriel. Primeiro você precisa entender ali qual o número de pessoas que você costuma receber dentro da sua casa, para você entender o tamanho de churrasqueira. Porque hoje, na questão da Evol, nós temos churrasqueira ali desde 87 centímetros até 50 centímetros. E aí a diferença vai ser o número de pessoas que essa churrasqueira vai atender. Uma outra coisa muito importante, você entender o material construtivo desta churrasqueira, na qual nós recomendamos o aço inox 304, na qual são produzidas as churrasqueiras Evol. Por que você precisa? O sal grosso, ele é o inimigo da churrasqueira, tá? Muitas vezes de ferro. Se for uma churrasqueira de ferro, tá? Com o sal grosso, você pode ter certeza absoluta que o fundo dela vai furar. O sal vai comer esse produto, tá? Então, assim, o aço inox, isso é muito importante. Grelhas de aço inox 304 também, maciço, tá? Então isso ajuda bastante. Uma abertura de tampa superior a 90 graus, para você ali ter uma exaustão melhor do seu produto, porque falar de churrasqueira sem fumaça é uma coisa assim... Eu não conheço. Eu não conheço uma porque, efetiva, pelo menos. O que acontece? A churrasqueira não faz fumaça. Gordura O que faz